Pan News. ZYK 683. Sistema Excelsior de Comunicação Limitada. AM 1410 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio Claro. Vamos em frente com o Jornal da Manhã. São 8h03. Bom dia, você está na Rádio Excelsior Jovem Pan News e este é o Jornal da Manhã. A partir de agora, você acompanha as principais notícias de Rio Claro e da região. Os ouvintes sintonizam o Jornal da Manhã no AM 1410 ou pelo portal do Grupo JC de Comunicação no jornalcidade.net. Acompanhe também o Jornal da Manhã com imagens no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com/jornalcidade e faça a sua inscrição. Você também acompanha o Jornal da Manhã com imagens na página do JC no Facebook. Participe da nossa programação através do site, no telefone da Excelsior Jovem Pan News, que é o 3526-1055, ou através do nosso WhatsApp, 998421255. Eu sou Carla Umel e agora vamos conferir as manchetes desta terça-feira, 23 de junho de 2020, com os trabalhos técnicos de Marcos Cardoso. Vamos então às manchetes do Jornal da Manhã. Diante do aumento do número de pacientes com Covid-19 internados na rede pública, a Prefeitura de Rio Claro anuncia que o comércio será novamente fechado a partir de quinta-feira, dia 25. Em entrevista coletiva no fim da tarde de ontem, o prefeito Juninho da Padaria informou que a cidade chegou ao limite dos leitos de hospitais na rede pública. Alerta sobre o aumento do número de casos de Covid vinha sendo feito há dias pelo grupo de estudos da Unesp aqui de Rio Claro. Hoje nós vamos conversar com o professor Eduardo Cocobum, que vai falar sobre a alta letalidade e também sobre a alta transmissão do coronavírus aqui no município. E após a decisão de Rio Claro fechar novamente o comércio, Santa Gertrudes também decidiu aderir à medida. A respeito da região, nós também vamos conversar hoje com o prefeito de Cordeirópolis, Adnan Ortolã. A cidade fechou a prefeitura após casos de Covid-19 entre servidores municipais. O condutor de Uber que estava desaparecido foi encontrado ontem em Piracicaba. Segundo familiares, o homem foi encontrado numa comunidade no vizinho município e passa bem. Na quinta-feira, o motorista saiu para trabalhar e não foi mais visto. São 8h05. Jornal Cidade.net. Jovem Pan e o tempo. Também vamos conversar agora com o Carlos Burigo, ele que é técnico da estação CEAPLA, Prefeitura de Rio Claro, e vai trazer as informações sobre como fica o tempo nesta terça-feira. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlos, ouvinte da Rádio Excelsior Jovem Pan. Então, para essa terça-feira, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje de 25 graus, mínima registrada hoje no campus da Bela Vista, 11,7, Carla. Seguimos com essa temperatura mais amena amanhã no feriado também, Burigo? Também amanhã a previsão a máxima de 26, mínima de 10 graus e o tempo parcialmente nublado. E o tempo deve começar a mudar entre quinta e sexta-feira com a aproximação de uma frente fria e com possibilidade de chuva para o sábado, Carla. Ah, podemos ter chuva então no fim de semana. No fim de semana tem aqui um acumulado de 25 milímetros pela previsão do IPMET. Como vem em relação à questão da umidade relativa do ar, como é que tem se comportado nos últimos dias, Burigo, sem as chuvas? Então, desde domingo ela já ficou um pouquinho mais baixa, né, na casa dos 35%, né, mas com essa nebulosidade que está chegando entre hoje até sexta-feira, essa umidade deve aumentar, Carla. Felizmente, tá dando um pouco de umidade para nós aqui. Melhorar um pouco a qualidade do ar. Burigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia, bom feriado amanhã para você também. Obrigado para vocês também, um bom dia, um bom feriado a todos. Você também acompanha a previsão do tempo no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com/jornalcidade e faça a sua inscrição.
Jovem Pan News. Armazém Santa Cruz, máquinas, ferragens e ferramentas. Uma empresa preocupada em facilitar o seu dia a dia. Furadeiras, esmerilhadeiras, parafusadeiras, serras circulares das marcas Bosch, DWT, Makita com os melhores preços. E ainda mais, toda a linha de jardinagem da marca Tramontina você só encontra no Armazém Santa Cruz. Máquinas, ferragens e ferramentas. Rua 8, 1754, Avenidas 12 e 14. Telefone 3524-3295. Para garantir a sua segurança e a de nossos pacientes, o Hospital Unimed Rio Claro separou algumas dicas para prevenir gripe e resfriados com cuidados individuais que podem fazer parte da sua rotina. Confira. Higienize suas mãos com álcool gel frequentemente. Cubra sua tosse e espirro utilizando o cotovelo. Lave suas mãos com água e sabão após tossir ou espirrar. Evite tocar os olhos, nariz e boca após contato com superfícies. Caso esteja com sintomas de gripe, solicite máscara ao porteiro do hospital. Contamos com a sua colaboração. Previna-se. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Rio Claro. Cuide de quem você ama. Proteja a sua saúde. Não saia de casa sem máscara. Wendel Seguros. 25 anos de experiência. Seguros de vida, automóvel, residencial, empresarial, viagem, transporte, previdência e saúde. Na Rua 14, número 922. Telefone 3534-5119. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Polícia. 8 horas e 8 minutos. Agora o repórter Gilson Santulo traz as informações da área da segurança. Bom dia, Gilson. Bom dia. Bom dia, Carla. 8 e 8 da manhã não são boas informações. Não são boas informações. Terça-feira, comecinho de manhã, já estou aqui na Rua 12 com a Avenida Saudade, aqui no plantão policial permanente da Polícia Civil. Delegado de plantão, doutor Haroldo Cesário Diniz, aqui ao lado da primeira companhia da Polícia Militar e também a Guarda Civil Municipal. Bom dia, Marcão, também na técnica, hein? A situação realmente é grave. A pandemia aumentando em Rio Claro. Quinta-feira o comércio aqui em Rio Claro fecha novamente. Véspera do aniversário da cidade de Rio Claro, 193 anos. E eu vou ser sincero, porque eu sempre fui sincero no ar. A cidade de Rio Claro está com medo. Com medo da pandemia que aumenta. E com medo dos ladrões. Porque nessa situação grave que todos estão passando, os ladrões não têm dó da população de Rio Claro. Um verdadeiro festival de roubos nas últimas 12 horas aqui em Rio Claro. Você, ouvinte da PAN, vai conferir a partir desse momento a situação de calamidade pública praticamente que Rio Claro vive no setor da violência. Mas antes, a informação do motorista de aplicativo que estava desaparecido, eu relatei isso ontem, o Danglares Augusto Leite de Almeida, de 48 anos de idade, conhecido como Dan. Segundo sua esposa, ele estava desaparecendo desde a última quinta-feira. Ele trabalha de Uber, tem um Ford Ka branco, mora aqui em Rio Claro, mas trabalha em Piracicaba. Ontem, segundo a informação da sua esposa, ao setor de segurança pública aqui de Rio Claro, o rapaz, o seu marido, foi localizado, foi encontrado próximo de uma favela em Piracicaba e não entrou mais em detalhes. Tá aí, pelo menos ele foi encontrado, né? E agora, o verdadeiro festival de roubos, uma enxurrada de roubos aqui em Rio Claro. Vamos lá. Roubo de veículo. Rua 2, aí, da região central de Rio Claro, próximo aí da região central, ontem 5h30 da tarde. A vítima foi um rapaz de 40 anos de idade. Ele é programador. Ele mora na parte sul aqui de Rio Claro, mas estava aí próximo da região central, fazendo reparos na residência na casa do sogro. Quando, de repente, 5h30 da tarde, hein? 5h30, ainda à luz do dia, apesar do inverno, escurece mais cedo. Ele, a vítima, rapaz aqui, foi surpreendido por um ladrão, um assaltante, camiseta azul clara, boné escuro, pulou o muro da residência, estava armado de revólver. No local não há câmera de sistema de monitoramento. Rendeu a vítima e roubou da vítima
a sua motocicleta azul, uma Yamaha MT-03. A vítima ficou trancada no banheiro e também o aparelho de telefone celular da vítima foi roubado. Mais roubo. Teve também roubo de veículo. Agora esse caso aqui é impressionante. É um verdadeiro dramalhão, uma novela mexicana. Avenida M45, bairro Jardim Santa Clara, ali atrás do SESI do Jardim Floridiano, apenas como ponto de referência. Ontem, 5 horas da tarde. São 3 vítimas. A primeira vítima, um rapaz de 22 anos, que é cabeleireiro. Segunda vítima, um autônomo de 25 anos. E a terceira vítima, um rapaz de 21 anos de idade. Estavam juntos com a primeira vítima, de 22 anos. E essa vítima estava com um Ford K de cor preta, placas de Santa Gertrude. E esse carro com placas de Santa Gertrude, ele se deslocou até o bairro Jardim Santa Clara, aqui em Rio Claro, da região norte, aqui da cidade, ontem por volta das 5 horas da tarde. O porquê ele fez isso? Além do carro, roubaram também 2 molhos de chaves. Porque essa vítima estava mexendo no celular, nas redes sociais, e acessou aquele famoso site de venda de veículos. E nesse site havia o anúncio da venda de uma motocicleta titando o valor de R$ 4.900, e o contato do WhatsApp era de uma mulher. Ele fez o contato, tudo certinho, tudo combinado. O local de venda do veículo ia dar um sinal de R$ 2.000, seria na Avenida M45, Jardim Santa Clara 1. Só que chegando no local, a vítima não encontrou mulher nenhuma, não encontrou motocicleta nenhuma. O que ele encontrou? Ele encontrou 3 indivíduos, sendo 2 a pé e 1 de bicicleta. Um que estava a pé estava com uma arma de fogo. Rendeu a vítima, roubou o celular e o carro. Dentro do carro havia o valor de R$ 2.000. Já era! Roubo contra transeunte. A Avenida 40A com ruas 5A e 6A, bairro Vila Alemã, ontem às 18 horas e 15 minutos, comecinho da noite. Como eu já disse, essa época de inverno escurece um pouco mais cedo, e eu conheço bem aquela região do bairro da Vila Alemã, porque já há muito tempo eu sempre morei naquela região, ali próximo, e a vítima desta feita foi uma mulher de 34 anos de idade. É inacreditável, porque o bairro da Vila Alemã é um bairro bem próximo da região central do Rio Claro. E ali, o sistema de iluminação é muito precário, já é um pouco antigo. Ali passou das 7 da noite, 8 da noite, escureceu, vira um breu. É tudo escuro, principalmente ali na rua 6A. E prejudica os comerciantes ali, sempre prejudicou. Já teve assalto contra comerciantes. E dessa feita, a vítima foi uma mulher de 34 anos. Ela é moradora ali, próximo, estava caminhando na direção da sua residência quando foi surpreendida por um assaltante que apareceu do nada numa motocicleta CG Titan cor escura. Ele aparecia, pelo menos aparentava não estar armado, mas utilizou de violência, arrancou o celular do bolso da vítima, fugiu para a direção do Lago Azul. Também já era. Outro roubo de transeunte. Que coisa. Ali próximo também, hein? Rua 1A, bairro Vila Aparecida. Ali início da região central do Rio Claro. Ontem, 9 da noite, bem ali em frente ao muro da antiga Cepasa. 2 vítimas, 2 jovens, 2 estudantes, uma de 18 anos e outra de 14 anos. Não moram ali, mas estavam ali, tem coleguinhas ali, conhecidos, e estavam passeando de patins. Geralmente, depois das 7 da noite, 8 horas da noite, ali na região da Vila Aparecida, região central, próximo do Lago Azul, é comum a gente avistar garotas passeando de patins. Ali próximo de uma escola em que as 2 foram abordadas por 2 indivíduos com uma bicicleta. Um deles agarrou uma das meninas, uma das garotas pelo pescoço, e as 2, cada uma teve o seu celular roubado. Os ladrões fugiram. 9 da noite. Flagrante tráfico de drogas, Polícia Militar trabalhou nessa ocorrência, Rua 11, Jardim Novo Wenzel. Também flagrante de porte ilegal de arma de fogo. 9h45 da noite. E ontem,
A polícia militar fazia o patrulhamento quando avistou um indivíduo de atitude suspeita. Ele tentou fugir próximo da sua residência, mas se deu mal. O traficante de 21 anos de idade. A polícia militar apreendeu um revólver calibre 32, 104 pedras de crack e porção de maconha, R$135 em dinheiro. O acusado foi apresentado aqui no plantão, entrou no flagrante, foi para a cadeia. Você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade YouTube. Basta acessar youtube.com/Jornal Cidade e faça a sua inscrição. Você está na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Falamos para o Jornal da Manhã, na Rádio Excelsior Jovem Pan News, Rio Claro. Jovem Pan News, Rio Claro. Eu só saio de casa pro essencial, por isso escolhi o Savenhago. Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança tem em primeiro lugar. O Savenhago é completo e isso faz toda a diferença. Cebola nacional quilo, R$4,45. No nosso cartão, R$3,85. Açúcar cristal Guarani 5 quilos, R$8,49. No nosso cartão, R$7,90. Repolho verde quilo, 95 centavos. No nosso cartão, 65. Savenhago, tudo num único lugar. Nesta terça, 23 e quarta-feira, 24, das 7 às 18 horas, o trecho da Avenida 8A, entre as ruas 11B e 15B, no bairro Bela Vista, em Rio Claro, estará com meia pista liberada ao trânsito de veículos. Os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pelo local. O fechamento de meia pista no trecho será necessário devido à obra de empresa distribuidora de gás natural. Mais 2 trechos terão trânsito interrompido nesta terça e quarta-feira em Rio Claro. As interrupções são necessárias para a colocação de lombadas a partir das 8h30. Nesta terça-feira, as interdições serão na Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, em frente ao shopping, entre as avenidas 13 e 15, e na Estrada do Sobrado, em frente ao condomínio Quirino, na altura do número 47, no Jardim Hipódromo. Na quarta-feira, dia 24, mesmo com o feriado de aniversário do município, haverá implantação de lombadas e, portanto, interrupção de trânsito na Estrada dos Costas, entre Rua 12JP e Avenida 14JN, Parque Palmeiras, próximo ao condomínio Reserva das Palmeiras. Marcos Cardoso para a Rádio Excelsior Jovem Pan News. Jovem Pan News. Fique em casa. Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site detran.sp.gov.br, você consegue renovar ou pedir a segunda via da sua CNH, fazer o licenciamento, pedir transferência, registrar veículo 0 km e muito mais. É o Detran inovando para você fazer tudo sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa. Governo do Estado de São Paulo. Calhas Rosalém, a melhor opção em calhas, condutores, rufos e pingadeiras. A Calhas Rosalém também trabalha com telhas metálicas para coberturas e fechamentos. Material de qualidade e o melhor preço da cidade. Quando o assunto é calhas, o nome certo é Calhas Rosalém. 58 anos de tradição atendendo Rio Claro e região. Peça seu orçamento pelo telefone 3524-3970. Calhas Rosalém. Rio Center Ortopedia, nossa família cuidando da sua. Produtos ortopédicos e curativos, venda e locação, cadeira de rodas e de banho, muletas, andadores e bengalas. Mais de 2.500 itens. Os melhores produtos com os melhores preços e o melhor atendimento. Rio Center Ortopedia, nossa família cuidando da sua. Rua 3, número 802, esquina da Avenida 7, em Rio Claro. Telefone 3534-3575. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Muito bem, são 8h21. Agora nós vamos conversar sobre a situação da Covid-19 aqui na cidade de Rio Claro. Ontem, numa entrevista coletiva, o prefeito da cidade, Juninho da Padaria, anunciou que o comércio vai ser novamente fechado a partir de quinta-feira, dia 25, diante da alta ocupação dos leitos da rede pública,
com pacientes do novo coronavírus. De acordo com o prefeito, essa ocupação já chegou ao 100% e a cidade, para tentar conter esse aumento do número de casos, precisou tomar então essas medidas, não somente o comércio, também os escritórios, aqueles setores que haviam sido autorizados a funcionar. Quando o município entrou para a chamada fase 2, eles vão ter que novamente parar de trabalhar, fechar suas portas e voltamos à fase 1, onde somente serviços essenciais podem funcionar, podem atender o público. Nós vamos conversar agora com o professor da Unesp aqui de Rio Claro, Eduardo Cocubum. A Unesp tem um grupo de trabalho de docentes, de pesquisadores em relação à Covid-19. São várias frentes de trabalho. Nós já conversamos aqui também com o docente Beto Guineco, ele explicou para a gente como funcionavam esses grupos. E o professor Eduardo Cocubum vem fazendo uma série de estudos com números da Covid aqui no município, tanto em relação à alta letalidade, como também à taxa de transmissão. O professor vai explicar para a gente um pouquinho desses estudos e o que os números vinham apontando já há alguns dias em relação à cidade de Rio Claro. Bom dia, professor. Bom dia, Carla. Tudo bom? Tudo bem, e o senhor? Como é que está? Tudo bem, tranquilo. Em quarentena, claro. Com certeza, né, professor? É a melhor medida nesse momento, não é? Isso. Professor, nós tivemos ontem, então, essa notícia, não é, em relação ao fechamento novamente do comércio, de alguns serviços que estavam autorizados a funcionar nessa nova etapa, diante, segundo a Prefeitura, da alta ocupação dos leitos da rede pública. O grupo de trabalho da Unesp, que cuida dos números, já vinha fazendo esse alerta há alguns dias, né, professor? Sim. Nós detectamos que a partir de 7 de maio, mais ou menos, aproximadamente, até 7 de maio, aproximadamente, a cidade vinha bem. Vinha com um índice de isolamento em torno de 50% e isso ajudava a controlar, né, o aparecimento de casos. De lá para cá, esse número despencou e muito, né? Então lá pelo dia 23 de maio, mais ou menos, a gente chegou dos 55% a 45% de isolamento. E aí a gente começa a ver que o número de casos começa, na verdade, a multiplicar, né? Em vez de aumentar, por exemplo, 5 casos num dia, 5 casos no outro, 5 casos, a gente vai multiplicando assim por 2. 5 casos, 10 casos, 20 casos, 40 casos, né? E a consequência que a gente está vendo é que ontem realmente as UTIs tiveram um dia bem estressante, né? Pelo que a gente está sabendo. Professor, nós tivemos, só para aproveitar e informar, durante a sua participação aqui, nesse boletim de ontem, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, a cidade chegou a 593 casos positivos de Covid-19, incluindo 29 novos casos. Além disso, nós temos uma alta taxa de pessoas internadas, não é? O número de pacientes internados voltou a subir, chegou a 79 ontem, sendo que 26 estavam em leitos do SUS e 53 na rede particular. Desse total de pacientes internados, 26 pacientes estavam em UTIs, sendo 16 em atendimentos no SUS e 10 nos hospitais particulares. A Fundação Municipal de Saúde havia divulgado há alguns dias, logo no início da pandemia, que a cidade contava com 57 leitos de UTI no seu todo, né, juntando a rede pública e a rede particular. Mas a gente precisa avaliar também que, além da Covid-19, existem outras doenças, existem as vítimas de acidentes, existem outras pessoas internadas em UTIs, não é, professor? Isso. Na verdade, com o Covid, agora nós temos UTIs separadas, né, tá? Somente para os casos de Covid. Isso para evitar que haja contágio de doentes, né, que não são Covid. E esse número de leitos que nós dispomos no município, esses dados que você ofereceu, são dados, né, dos leitos exclusivos para Covid. E ontem, praticamente, se eu não me engano, a gente tem um total de 28 ou 30 leitos UTI, com 26 realmente a coisa é complicada. Porque o problema é que, como os números multiplicam, né, hoje a gente tem 26 internados na UTI. Se a doença continuar, a gente não vai subir de 26 para 28, para 30, para 32. A gente vai subir de 26 para 50 daqui a 10 dias, mais ou menos. E não há sistema que consiga aguentar esse crescimento, né? Então, o poder público tem feito esforço para aumentar vagas de UTI.
Só que o número de vagas vem aumentando de forma mais ou menos linear, né? Você consegue aumentar 10 agora, 10 daqui a um mês, 10 daqui a outro mês. Só que a necessidade vem crescendo de forma diferente. Você tem 10, no outro mês você vai precisar o dobro disso, tá? Você já tinha colocado 10, vai precisar de 20. No outro mês você vai precisar de 40. Então é um crescimento que a gente precisa barrar de qualquer jeito. E de fato, né, o único tratamento que hoje a gente tem é esse isolamento mesmo, o afastamento das pessoas, né, ficar 2 metros de distância um do outro, máscara, tudo mais. E é bom lembrar que nada disso, nenhuma dessas medidas consegue bloquear totalmente a disseminação do vírus, né? Mesmo quem use máscara, que fique com distanciamento, se a pessoa aparecer em algum lugar com aglomeração, ele tem alguma chance de ser contagiado, né? Então, essas medidas que correspondem à zona vermelha, né, que é o máximo de afastamento, o máximo de isolamento possível, vai ajudar a baixar. E o município, na verdade, precisa, não é manter esse nível de crescimento da doença, precisa diminuir mesmo. Então, ontem nós tivemos 29 casos confirmados, né? Na semana passada a gente chegou a ter um dia com 48. Não, a gente tem que diminuir isso, né? Tem que diminuir para 29, para 10, para 5, para 8, para 3 casos por dia quando estava tudo controlado. Agora, professor, o senhor também vinha alertando, né? O grupo de trabalho vinha alertando já há muitos dias em relação à alta letalidade. A cidade de Rio Claro tem um número de mortes acima de outras cidades do mesmo porte, acima de outras cidades aqui da região em relação ao número de casos, o número de mortes muito alto. Vocês vêm apurando esses números, é possível elencar alguns fatores que estariam provocando essa diferença, o fato da cidade ter um número maior de mortos pela Covid-19? Então, a letalidade representa a porcentagem de pessoas que morrem em relação ao número de casos, né? Então, a letalidade aumenta se eu tenho mais mortes ou se eu tenho menos casos. A explicação que tem sido dada para o município é que nós tivemos no início da pandemia em Rio Claro um índice de letalidade muito alto, 70%, quando esperado, né, se todos os casos forem notificados, que seja em torno de 2%. Muito provavelmente o que aconteceu é que são casos de pacientes bastante idosos, né, e isso tenha contaminado essa estatística no início, né? O que acontece é o seguinte, a doença chega de outro município, né? Tá? Então, assim como no Brasil chegou da Itália, o primeiro caso, nos municípios chegou em São Paulo e de São Paulo vem espalhando para o interior, né? Tá? Então, quando é introduzido algum caso, né, de repente o número de letalidade pode aumentar muito, né? E principalmente no nosso caso aqui em Rio Claro, que houve os primeiros pacientes eram mais idosos, né? Tá? Então, com maior chance de agravamento da doença. O que vem acontecendo? À medida que o tempo vem passando, mais testes estão sendo feitos, tá? E o número estão sendo feitos num ritmo bem mais alto, né? Então, agora o índice de letalidade no município já caiu bastante, né? Tá? Mas a gente ainda está carregando os primeiros casos que ocorreram em Rio Claro. O que está acontecendo? Que é uma coisa boa. O número de testes aumentou, tá? Aumentando o número de testes, nós estamos conseguindo detectar mais casos, né? Isso também explica, né, um pouco essa ascensão na curva, né? Se fosse só por conta dos testes, a gente não teria aumento no número de internados nem de mortes, né? Então isso significa que Rio Claro está detectando mais casos, mas também a doença está avançando bastante, né? Agora, o índice de letalidade já caiu bastante, está aí em torno de 5%, 4%, né? Então já é um índice que a gente considera que está dentro do que seria esperado aqui para o Brasil. O grupo de trabalho da Unesp também vem realizando estudos em relação à taxa de transmissão. Como é que ela está aqui no município, professor Cocobum?
Então, a taxa de transmissão é um número que indica quantas pessoas são infectadas por um doente. Né? Então, essa taxa de infecção no município até o início da semana, na semana passada estava em torno de 2. Quer dizer, uma pessoa infectada transmitia no prazo de 5 dias, uma semana, a doença para outras 2 pessoas. Né? Esse é um número bastante alto, muito alto. Isso acontece somente no início da pandemia, quando não existem muitas medidas de proteção, né? Não existe isolamento, não existe uso de máscaras. Então, a semana passada, a gente ainda estava experimentando uma situação em que a taxa de transmissão era muito alta. Cada pessoa infectada, daqui a 5 dias, 7 dias, contagiaria outras 2. Ao longo da semana parece que esse número vem caindo, tá? O que é uma boa indicação. Mas a gente só considera que a epidemia está controlada quando essa taxa de transmissão cai de 1 para menos. Ou seja, uma pessoa infectada hoje vai infectar uma nova pessoa daqui a 5 dias, uma semana ou até menos. Quando a taxa de contágio, essa taxa diminui para abaixo de 1, o número de casos começa a reduzir, né, casos novos, né? E aí, é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e os vários países aí pelo mundo fizeram, foi isso, né? Eles mantiveram isolamento até essa taxa de transmissão cair abaixo de 1. Hoje deve estar em torno de 1,4, 1,5. Ainda estamos multiplicando. A expectativa é que com esse endurecimento, né, no isolamento, esse número caia, né? O desejável seria que a gente voltasse a relaxar somente se essa taxa de transmissão caísse abaixo de 1. Tá? Senão a gente vai ver esse cenário que a gente viu a semana passada. A semana passada foi uma semana de horror, né? Cada dia a gente batia novos recordes, né? Tá? E isso não pode acontecer. A gente tem que comemorar ao contrário, bater recorde de redução. Tá? Então, se a taxa de transmissão cair para abaixo de 1, esse número, ontem foram 29 casos, cairia para 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, tá? Aí seria um bom momento para relaxar. O que acontece? Sem esse controle, a gente vai ficar nesse ioiô, né? Sobe, desce, estressando o sistema de saúde, né? A gente vai ter que apertar novamente o sistema, o isolamento, né? Quando a gente volta, né? Volta tudo de novo, né? Volta, assim, a tendência que se tem verificado no mundo inteiro é que nos momentos que se faz o relaxamento, a doença tende a voltar com mais força, né? Então esse é um receio, né? Nós temos aí esses 10 próximos dias para tentar conter. Na nossa opinião, talvez seja mais curto do que seria o desejável, né? Talvez deveria ter mais tempo, e nesse tempo a gente vai ter temos que fazer todo mundo, né, toda a população contribuir para que realmente fique isolado, né, tá? Não saia sem necessidade, se sair sozinho, não levar a família, por exemplo, para o supermercado, né, como a gente tem visto acontecer, evitar aglomerações, mesmo com fraternização entre família, né, que ocorre com certa frequência. Isso não pode acontecer, né? Houve essa semana, a gente teve notícias de festas, né, sendo promovidas. Isso não pode acontecer, né? Principalmente porque o vírus pode ser transmitido por pessoas que não apresentam nenhum sintoma, né? Que não vão apresentar nenhum sintoma em nenhum momento. Então, essas pessoas estão circulando por aí, a gente não sabe quem é essa pessoa, né? Temos contato com essa pessoa, nós podemos nos contagiar e contagiar outras pessoas. Então, nós precisamos manter o isolamento o máximo possível. E é preferível fazer esse máximo de isolamento o mais rapidamente possível para a gente conseguir retornar ao normal, né? Com mais segurança, com mais tranquilidade.
Com certeza. Nós conversamos então com o professor Eduardo Cocobum, que é do grupo de estudos da Unesp. A Unesp vem trabalhando em várias frentes, várias ações em relação à Covid-19, e o professor fez um alerta em relação ao que os números apontam. A solução é o isolamento mesmo, não há outra forma, né, professor, nesse momento? Não há outra forma, estamos monitorando, a gente divulga isso todo dia, né, tá? Através de um boletim, então estamos bastante atentos ao andamento da pandemia na cidade. Agradeço ao professor Eduardo Cocobum. Professor, obrigada, bom dia, bom trabalho ao senhor e a toda a equipe. Bom dia, muito obrigado. Jovem Pan News. Rio Claro. Eu só saio de casa pro essencial, por isso escolhi o Savenhago. Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança tem em primeiro lugar. O Savenhago é completo e isso faz toda a diferença. Cebola nacional quilo, R$ 4,45. No nosso cartão, R$ 3,85. Açúcar cristal Guarani 5 quilos, R$ 8,49. No nosso cartão, R$ 7,90. Repolho verde quilo, 95 centavos. No nosso cartão, R$ 65. Savenhago, tudo num único lugar. Jovem Pan News. A Nova Gráfica Editora está presente no mercado há 20 anos, produzindo com alta qualidade catálogos, folders, revistas, etiquetas e comunicação visual. Agora, conta também com embalagens em cartão e micro-ondulado, sacolas em papel, bolachas de chopp e caixas para pizza. Consulte-nos. Cartões de visitas, 1.000 unidades, R$ 70. Nova Gráfica, Avenida 3, número 1169, no centro, em Rio Claro. Telefone 3533-3918. Hidráulica São Judas Tadeu, há 20 anos atendendo Rio Claro e região. Materiais hidráulicos e elétricos, tubos, conexões, louças, metais sanitários, válvulas, caixa d'água, mangueiras, chuveiros, aquecedor a gás e acessórios. Equipe com longa experiência e, além do bom atendimento, uma completa assessoria técnica para orientar seus clientes na escolha do produto mais adequado às suas necessidades. Hidráulica São Judas Tadeu, Rua 6, número 2723. No centro, telefone 3524-0045. Uma mesa de queijos e vinhos é perfeita para curtir a família ou um jantar romântico. Você já parou para pensar quais itens devem ser considerados na hora de planejar a sua mesa? Na Casa Ferrútil, você encontra diversas opções de queijos, vinhos, sucos, aperitivos, geleias e doces. Vá conferir toda esta variedade, você vai se surpreender. Casa Ferrútil, Avenida 38, número 721, no Santana, em Rio Claro. Telefone 3023-3333. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Muito bem, são 8h39. Já noticiamos aqui, então, uma mudança anunciada ontem pelo prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria. A partir de quinta-feira, comércio, shopping e escritórios voltam a ficar fechados aqui no município. Diante dessa decisão de Rio Claro, a Prefeitura de Santa Gertrudes anunciou na noite de ontem que também vai fechar novamente o seu comércio. E agora a gente vai saber como é que está a situação na cidade de Cordeirópolis. Vamos conversar com o prefeito Adnan Hortolã. No fim de semana, a Prefeitura também anunciou o fechamento da Prefeitura da cidade após confirmação de casos de Covid entre os servidores municipais. Então a gente vai saber como é que fica também o funcionamento da cidade de Cordeirópolis diante desse novo quadro aqui na região. Bom dia, prefeito Adnan. Bom dia a todos vocês. É uma satisfação estar prestando contas aí à população a partir da Jovem Pan. Prefeito, no fim de semana foi tomada essa decisão, então, de fechar o prédio da Prefeitura para se fazer uma higienização após a confirmação de exames de positivados entre os servidores municipais? Exatamente. É um protocolo que nós temos para todas as empresas, todos os órgãos públicos. Quando tem um caso, a gente faz o exame aí nos contactantes e se descobrem mais casos aí, a gente tende a fechar o local para higienização. Isso aconteceu em alguns restaurantes, algumas empresas, e também aconteceu na prefeitura. Nós tivemos um caso e depois, através de exames complementares, descobrimos mais 2 casos e com isso a gente decidiu tomar essa mesma medida que nós tomamos com as empresas, né? E é uma medida no sentido até de ter uma política focal, né, de contenção da
disseminação do coronavírus. Prefeito, eu vou pedir se o senhor puder falar um pouquinho mais alto, mais próximo ao telefone. Ok. Melhorou bem. Então, é uma política que a gente tem de ir no foco, né, e tentar reduzir a contaminação. Mas o que está acontecendo é que, infelizmente, no interior do estado de São Paulo, hoje o Covid ele saiu de qualquer tipo de controle, né? A gente não está conseguindo controlar mais, a situação está ficando realmente muito crítica, né? Ontem foi um dia de muitas conversas, né, entre todos os prefeitos da região. Nós nos conversamos aí e praticamente toda a região vai tomar a mesma medida tomada aí por Rio Claro, né? O prefeito Juninho ele foi o primeiro a anunciar, mas há um consenso entre todos nós no sentido de, no período de 25 de junho a 5 de julho, voltarmos para a fase vermelha, né? Isso vai acontecer em todas as cidades praticamente da região. O senhor já tomou a decisão, então, de fechar o comércio, prefeito? Exato. Eu anuncio hoje às 13h30, né? E não só isso, né? A gente vai fechar também todos os órgãos públicos. Nós estamos conversando com as empresas no sentido de intensificar aí os trabalhos preventivos, né? Eu estou deixando muito claro às empresas que se essa medida não for suficiente, né, nós vamos caminhar para o lockdown, tá? E aí as próprias empresas, as próprias indústrias também terão que fechar, porque realmente a situação está bastante complicada. Vamos rezar a Deus e vamos solicitar o apoio da população, de todo mundo, né, para que nesses 10 dias a gente consiga controlar a disseminação do Covid, mas realmente a situação está fora do controle. Nós estamos conversando com o prefeito de Corderópolis, Adinor Tolan. Inclusive eu vi nos noticiários da cidade de Piracicaba, que lá também eles estudam novamente o fechamento. Isso deve acabar acontecendo também em Limeira, em outras cidades, o senhor acredita, prefeito? Já é uma definição. Isso acaba sendo assim, cada cidade tem uma realidade diferente, tem um tempo diferente, mas na conversa que nós tivemos, eu mesmo falei com 7, 8 prefeitos aí de toda a região, né? Ontem até quase meia-noite a gente estava se conversando, é uma tendência aí e a gente vem conversando desde domingo, é uma tendência aí de toda a região de fazer isso. Aqui em Rio Claro, o prefeito Juninho da Padaria. Provavelmente na sexta-feira o governador ia retomar a nossa região para a fase vermelha, mas é uma forma também da gente se posicionar e deixar claro a gravidade da situação. Está muito grave mesmo, viu, gente? Muito grave mesmo. Isso que eu ia perguntar ao senhor. O prefeito Juninho da Padaria disse que ontem chegamos aqui ao limite de leitos para pacientes com Covid na rede pública. Como é que está a situação de Corderópolis? Vocês precisam também de certos atendimentos em Limeira, não é, prefeito? E também está próximo ao limite. Nós equipamos o nosso hospital com respiradores, uma unidade aí para se acontecesse essa situação de não ter vagas em Limeira, em Piracicaba, em Rio Claro, a gente pudesse pelo menos manter a sobrevida das pessoas. Eu imaginava que e torcia para que isso não seria necessário, não fosse necessário, melhor dizendo, mas eu acho que nós vamos ter que ativar a nossa unidade de coronavírus aqui na cidade, porque realmente a situação está muito complicada e eu faço um apelo a toda a população que pelo menos nesse período aí de 10 dias, 15 dias, fique em casa mesmo, mesmo você que tem um estabelecimento comercial que vai poder funcionar, você que trabalha numa empresa que tem férias para tirar, converse com a sua empresa e o momento agora realmente é de buscar se prevenir, buscar proteger a sua família, porque realmente a situação está fora do controle. Nós temos aqui uma política, a gente mapeia todos os casos, a gente sabe aonde a pessoa se contaminou, quem ela contaminou, mas
E 4, 5 dias para cá a gente não está conseguindo fazer mais isso, de tantos casos novos que estão surgindo todos os dias. Estamos conversando com o prefeito de Cordeirópolis, Adnan Ortolã. O senhor tem quantos casos atualmente no município? Nós temos 177 casos, tá? Só que somente agora pela manhã vão sair mais 106 exames que nós fizemos. Pessoas com suspeitas ou pessoas contactantes. Então, muito provavelmente a gente nos próximos dias chegue aí a 500 casos, tá? E pela métrica, hoje a gente tem 5 óbitos, pela métrica que a gente sempre acaba tendo, mesmo Cordeirópolis, que é uma cidade que testa muito, nós testamos 1.500 pessoas já, numa população de 25 mil habitantes, então é um número muito importante, muito grande, por isso que tem mais casos, mas nesse ritmo aí, com 500 casos aí que a gente projeta aí nas próximas semanas, a gente vai chegar, infelizmente, e é uma conta macabra que a gente tem que fazer, mas é real, a gente vai chegar de 15 a 20 óbitos, né? Então, realmente é muito preocupante, é uma situação que nos está tirando o nosso sono, e eu não estou dourando a pílula para a população. Quem está nos ouvindo é o momento, aquela preocupação que a gente teve lá em março, que todo mundo se recolheu, todo mundo ficou em casa. Se tem um momento de fazer isso novamente, esse momento é agora. Prefeito, algumas pessoas que questionam, né, esse novo fechamento do comércio, falam que houve uma antecipação desnecessária, que quando no mês de março, quando a cidade de São Paulo enfrentava já um problema grave em relação à Covid, o interior também parou e não havia ainda necessidade, que a gente poderia ter aguardado mais um pouco e nesse momento estar com tudo fechado. Qual que é a análise que o senhor faz do andamento da situação da Covid no interior de São Paulo? Eu concordo também, mas eu não quero ser pedreiro de obra pronta, tá? Porque é muito fácil agora a gente fazer uma análise nesse sentido. Só que na época eu fui uma das pessoas que tentou segurar essa situação e acabei não conseguindo, até por própria pressão da população. Havia uma pressão muito grande, havia um apelo muito grande nesse sentido por toda a população. Mas analisando friamente hoje, é justamente isso que aconteceu, né? A gente, os indicadores epidemiológicos, eles têm que ser analisados friamente, e naquele momento a gente não tinha um nível de contágio que a gente tem agora, tá? Isso não quer dizer, se houve falha lá dos governos estaduais naquela época, isso não quer dizer que agora a gente não tenha que fazer o que a gente fez em março, tá? Então, é um alerta que eu faço: se você quiser preservar sua família nesses próximos 15 dias, literalmente fique em casa. A situação é muito grave mesmo. Muito bem, quero agradecer então a participação do prefeito de Cordeirópolis, Adnan Ortolã. Falamos a respeito, então, o comércio será novamente fechado na cidade de Cordeirópolis e em outras cidades da região e continuamos a acompanhar então essa questão dos casos de Covid-19 aqui na nossa região. Prefeito, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Jovem Pan News, Rio Claro. Horas e 50 minutos, alguns ouvintes pedindo informações, então, quem não acompanhou o programa logo no início, a respeito dessa questão do comércio. Então, o comércio de Rio Claro, não somente o comércio, o shopping, como também os escritórios imobiliários que haviam sido autorizados a funcionar, eles vão novamente fechar suas portas a partir de quinta-feira, dia 25, aqui no município. Isso vai perdurar até o dia 4 de julho, quando uma nova análise deve ser realizada em relação ao número de casos, número de internações. Esse anúncio foi feito ontem pelo prefeito Juninho da Padaria. Hoje, às 5h30 da tarde, nas nossas redes sociais, no nosso boletim direto da redação, vocês vão poder acompanhar uma entrevista com o prefeito Juninho da Padaria. Vai falar a respeito dessa questão dos casos de Covid, da ocupação dos leitos de UTI, todos esses assuntos, então, que estão permeando essa semana aqui no nosso município. Além disso, logicamente, o prefeito vai falar sobre o aniversário da cidade.
Felizmente, em meio a toda essa crise, a essa pandemia, a cidade de Rio Claro completa mais um aniversário amanhã. Não vai ser possível ter uma programação festiva como acontecia em anos anteriores, mas é preciso registrar o aniversário do nosso município, parabenizar toda a sua população e que a gente possa ter dias melhores no futuro, que a gente possa ter no ano que vem a retomada das comemorações, as comemorações históricas, tradicionais aqui no nosso município. Então hoje, prefeito Juninho da Padaria, a partir das 5h30 da tarde, no nosso boletim pelas redes sociais, no nosso Facebook, quem quiser conferir no nosso site, o direto da redação com o jornalista Adriel Volea, conversando com o prefeito Juninho, então, sobre a Covid, sobre essa questão do comércio e também sobre o aniversário do nosso município. Amanhã, então, feriado, né? Aniversário de Rio Claro, dia do padroeiro, São João Batista, nós não teremos a edição local do Jornal da Manhã. Vocês ficam com a programação especial da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Quero deixar os parabéns aqui a todos os moradores dessa cidade, aos que nasceram aqui, aos que adotaram Rio Claro como sua cidade, que a gente possa, então, se empenhar para que logo essa situação da pandemia seja vencida e possamos retomar as atividades aqui no nosso município. Um excelente dia a todos, amanhã um ótimo feriado. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair com os devidos cuidados, nós voltamos na quinta-feira às 8 da manhã. Até lá. Repita. 8h53. E agora a gente fala com Ulisses Neto, que traz uma boa notícia.